Um prédio gigantesco, um vão infinito, comporta um mar de gente. Olhá-lo sem toda aquela gente soa estranho, mas a vida que nele permanece grita. Helena de ouvidos atentos, quantos seres habitam este espaço? Rasantes de pombas, mariposa camuflada, um coral de pássaros, filas de formigas seguem seu rumo. Para entendê-lo melhor, dancei com suas pilastras, me apoiei nos bancos fixos, me pendurei nas mesas, carreguei o prédio, escutei com atenção o bebedouro, os pássaros e o vento. O PB, tal como está pintado para mim, é um espaço que reúne, um espaço amplo, que conecta, permite passagem, ação, outras perspectivas da paisagem. O espaço está esvaziado. O que se escuta são os motores do bebedouro, o rádio da segurança, quiçá um carro ou outro passando na rua. De vez em quando, o vento move algumas folhas secas no chão, fazendo um som de rastro. Sem a ocupação de muitos corpos, ao observar o PB, meu olhar caminha aos convites que a amplitude desse espaço propõe. Existe um desejo em ocupá-lo e uma sensação de que um corpo só talvez não dê conta de ocupar esse local. O PB me traz a lembrança de momentos de respiro em meio à rotina agitada na Unicamp. Naquele vão amplo aconteciam tantos eventos interessantes que em muitos momentos eu passava por ele e acabava permanecendo um pouco mais para assistir uma apresentação ou bater um papo, esquecer por alguns minutos das minhas atividades seguintes. Adorava estar lá às terças-feiras, no almoço, no forró do meio do caminho, projeto que reunia pessoas de diferentes lugares. Lembro de ter me emocionado em diversos momentos naquele espaço e muitas vezes fazia questão de passar pelo PB na ida às aulas e na volta para casa, cortando o caminho pelo vão. Quando retornamos ao PB depois de tanto tempo, o primeiro elemento que me chamou a atenção foi as marcas do tempo das estruturas materiais do prédio, dos lambes colados nas paredes e dos cartazes e faixas. A videodança Revisitando o Ordinário é síntese de um trabalho de conclusão de curso. O processo começou com a formação de um grupo de estudo em Site Specific, integrado por 8 alunas, orientado pela professora Holly Cavrell e pela PED Milena Pereira, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena da Unicamp. Desse grupo germinaram 4 processos criativos diferentes, dentre eles a nossa videodança. Bom, a gente começou as nossas atividades no começo de 2020 e a gente teve uma semana só de encontro presencial. Logo a gente teve a notícia sobre a dimensão da pandemia de Covid-19 e sobre a necessidade de manter o distanciamento social. Então começamos a pesquisar e fazer experimentos em Site Specific dentro das nossas próprias casas. Foi aí que a câmera foi introduzida como elemento de estudo dentro da nossa pesquisa. A gente era instigada pela Holly, pela Milena e por nós mesmas a fazermos observações detalhadas sobre o espaço que a gente ocupava. E a câmera tornou possível a divisão desse processo, a divisão da investigação de cada uma. O interesse do grupo também era o de perceber o tanto quanto fosse possível os diferentes pontos de vista do espaço. Ainda dentro do grupo de estudo, a gente teve uma experiência de trocar relatos sobre espaços da Unicamp com alguns funcionários. A nossa ideia era expandir a nossa percepção sobre o espaço sem a gente ter que se deslocar até ele. Dentre esses relatos, a gente recebeu um muito especial e a gente resolveu usar esse relato como norte para a nossa pesquisa. Era um relato sobre o vão do PB, o prédio do ciclo básico da Unicamp, e quem relata ele é um funcionário desse lugar. A gente vai sempre se referir a ele como funcionário porque ele mesmo pediu para o seu nome não ser revelado. A gente teve vontade de conversar com os funcionários da Unicamp também, porque durante o ano passado a gente conversava muito
sobre as pessoas que não tinham condições de fazer o isolamento social, como nós, alunos ali, estávamos tendo o privilégio de conseguir fazer. Então, a gente ficou se perguntando se os funcionários da Unicamp, quais funcionários da Unicamp estavam circulando por lá, né? E então, a gente pensou, por que não abrirmos esse campo de diálogo para a gente se aproximar também da universidade e também pegar um ponto de vista sobre alguém que usa aquele espaço de modo diferente do que a gente usa. Na verdade, cada pessoa usa o espaço de um jeito, né? Então, a gente quis começar essa conversa para ver mais ou menos como estava sendo o cotidiano deles ali, com a pandemia, mesmo assim precisando trabalhar, e também perguntando as percepções deles sobre esse espaço. Bom, então, como a Bianca comentou, a gente teve essa instância de estudo do Site Specific numa atmosfera do cotidiano, já suscitando, então, o assunto do ordinário, enquanto uma atmosfera que iria permear o nosso trabalho criativo. E a gente teve o relato, a descrição, o relato em registro de áudio ou escrita, enquanto um caminho para se acessar aquele espaço. E a gente então teve esse áudio do funcionário da Unicamp que nos trouxe e nos levou ao espaço do PB. E o PB, ele nada mais é, antes de tudo, que um prédio do Ciclo Básico 2. Um prédio que abriga alguns setores fundamentais da universidade, como, por exemplo, a diretoria acadêmica, um laboratório de informática para todos os alunos, e também possui algumas salas disponíveis para os cursos de todos os institutos. Já no térreo, a gente vai ter duas espacialidades. Uma são as salas em que funcionam esses serviços burocráticos, e aqui eu enfatizo que essa característica do burocrático foi algo que também atravessou e influenciou a poética do trabalho, trazida tanto nas memórias, quanto no próprio espaço, quanto no relato do funcionário. E das salas para fora, a gente vai ter um grande pátio, um grande vão que se cria com o prédio. E foi nesse vão em que se deu o estudo corporal, né? Ali é um espaço, então, de passagem, de fluxo, de trânsito de toda a comunidade. Ele é um espaço em que cria, então, essa via de conexão entre dois pontos, sendo eles pontos bem específicos da Unicamp. Um é o restaurante universitário e uma das saídas principais da Unicamp, e do outro lado direciona para o miolo da universidade, que é comumente chamado como Marco Zero. E é um espaço que tem bastante ocupação, é onde ocorrem as feiras também, as feirinhas. E então já é um espaço convidativo de fluxo, de conexão, de deslocamento, mas não somente, né? O vão assumia esse espaço de reunião, de encontro e de contemplação. Assim, ele era espaço para várias apresentações artísticas, como apresentações de dança, de teatro, de música, big band, como é levantada no relato, assim como também o evento da Calorada no início do ano, e demais assembleias e palestras com pessoas marcantes na história da universidade. Além dessas questões que dizem respeito ao funcionamento e ao uso do espaço, que estão mais conectadas com as memórias, a gente também teve enquanto um ponto grande de investigação os aspectos materiais, estruturais e arquitetônicos do prédio. No momento em que a gente foi realizar os estudos presenciais, seguindo os protocolos, em novembro de 2020, o espaço esvaziado denunciou para nós a estrutura física. E assim a gente começou a acolher esses elementos. O PB ele tem uma estética um pouco brutalista, então com bastante uso de cimento queimado e as tubulações expostas. Possui 3 pilastras que atravessam o vão e que estão alinhadas entre si, mas não formando uma linha reta, e sim uma curva, denunciando então que o PB ele participa do desenho das circunferências da própria Unicamp, o que foi muito interessante e veio enquanto um reconhecimento no processo. E para além disso, as texturas, as diferenças de iluminação, de temperatura e de peso que eram trazidas nessas materialidades. Então, pensando nessa relação material,
a gente sistematizou algumas propostas corporais. Então a gente sentia a textura das coisas, a textura do chão, das pilastras, assim como foi falado, ralo, paredes, e também a gente se relacionava com o espaço, por exemplo, imaginando o peso que aquele prédio poderia ter. Então, por vezes, a gente ficava caminhando, imaginando o tônus muscular necessário para carregar algo tão pesado quanto o prédio, o que é impossível, mas o máximo de peso que os nossos corpos pudessem carregar. Nossa escolha poética pelo cotidiano se deu justamente pelo contexto da pandemia em que nos encontrávamos e também pelo aspecto do Site Specific, que é uma produção de arte situada, ou seja, de uma arte contextualizada. Tendo isso em vista, buscamos convidar o espectador a ter um segundo olhar sobre as coisas, espaços, sobre os gestos do cotidiano, levando um tempo maior para essa observação, transformando-a em uma apreciação ou mesmo uma contemplação daquele espaço. O tema da pandemia aparece no vídeo não por uma citação direta, mas pela evidência do baixo fluxo de pessoas no PB, que é um local habitualmente bastante frequentado nos contextos normais, e também pelas intérpretes estarem usando máscara durante todo o tempo de filmagem, e também pelo sentimento de nostalgia denunciado pelas escolhas estéticas da videodança, que de alguma maneira denunciam esse estado que é a pandemia. Considerando cada ponto de vista, que inclui o das 4 estudantes e mais o do funcionário que entramos em contato, foi possível enxergar em cada relato pessoal sobre o IPB um modo próprio de cada um habitar esse local. Então, além dessas 5 perspectivas do ambiente, nós, enquanto intérpretes do trabalho, procuramos observar o local como um organismo, enxergando cada elemento que o compõe como um agente. Então, a estrutura, o concreto, as tubulações, enfim, o bebedouro, os transeuntes, cada elemento que compõe aquele espaço tem uma importância própria. Desse modo, convidamos o espectador, público, a uma revisitação, a um segundo olhar, a uma escuta cuidadosa de um espaço ordinário, comum, de trânsito, de cotidiano universitário, e também de quem trabalha no prédio ou nas redondezas. Durante o processo, nos propusemos a essa revisitação e na videodança buscamos expor e sensibilizar o público para essa leitura poética sobre o espaço. Outro ponto que a gente observava muito era a iluminação do espaço. Então a gente fazia jogos com essa iluminação, brincadeiras, percebemos os reflexos que a janela nos proporcionava, então a gente fez bastante brincadeira ali na janela. A gente conseguiu colher muito material, muitas imagens que não foram usadas na videodança. É realmente um espaço muito rico, que traz muita possibilidade, e a nossa hipótese das milhões possibilidades de pontos de vista, ela realmente aconteceu. A gente, quando se colocou na disponibilidade de fazer essa observação, a gente conseguiu mapear algumas dessas possibilidades e tentamos, através dessa videodança, comunicar tudo isso que a gente observou naquele espaço.